é amor, Deus é bonzinho, Ele não vai castigar as pessoas eternamente, né? Os adventistas são como os saduceus, que pregam essa falsa doutrina, que o apóstolo Paulo teve dificuldade para consertar na igreja de Coríntios, que Paulo teve que desmascarar em Mineu e Fileto. Os adventistas, os saduceus são como Mineu e Fileto, que Paulo vai desmascarar. Porque a fé deles, então, dos saduceus, adventistas, sétimo dia, de Mineu e Fileto e de alguns coríntios, é vã e inútil. Aleluia, grande Deus. E aí eles vão, então, vão vir e vão questionar o Senhor. E eles vão tentar fazer uma pegadinha. Então eles vão falar, ó, existia a lei do levirato, que é quando a mulher perde o marido sem ter filhos, o irmão tem que casar com essa mulher para fazer um filho, para continuar a história do seu irmão que morreu. E aí eles vão falar que foi 7 irmãos. Quem casava com aquela mulher estava morto. Aleluia. E aí eles vão falar, então, Jesus, nessa ressurreição em que os fariseus acreditavam. Os fariseus acreditavam em anjos, na imortalidade da alma, na ressurreição dos mortos, eles acreditavam, os fariseus. Então, Jesus, você e os fariseus que pregam isso aí, quando essa mulher morrer, na ressurreição dos mortos, com quem ela vai ficar casada? Quem vai ser o marido certo dela? Aí Jesus vai cortar o mal pela raiz, vai pegar eles, vai deixar eles sem resposta. Louvado seja Deus. Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo para os Testemunhos de Jeová, para os adventistas, para os católicos, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Então Jesus vai explicar, ó, quando a igreja for arrebatada, os irmãos for ressuscitados, eles não vão se casar, nem se dar em casamento, eles vão ser que nem os anjos, não tem macho, não tem fêmea, não tem relação sexual. Só que Jesus vai usar os anjos para explicar para os saduceus, mas Jesus escolheu logo uma coisa errada para explicar para eles. Porque se Jesus vai usar o anjo como exemplo, eles também não acreditam em anjo, então o anjo não pode ser um exemplo para eles. Então Jesus vai usar um texto do Pentateuco, da lei de Moisés, porque os saduceus só ficavam com os Pentateucos, 5 primeiros livros, eles não criam nos profetas e nos salmos. Então ele vai usar um texto de Êxodo, falando que Deus disse que é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele quer dizer então que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Aleluia. Porque a alma deles estão lá no paraíso, mas o corpo dele, na primeira ressurreição dos mortos, do último dia, eles serão ressuscitados. Então ele vai usar um texto do Êxodo, do Pentateuco, que os saduceus criam para convencer eles. E também vai dar o exemplo dos anjos, para os fariseus também acreditar. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu pergunto para vocês, vocês creem na ressurreição dos mortos? Você crê que Jesus vai voltar para te arrebatar? E se você morrer, não se preocupe, Ele vai te ressuscitar, você crê nisso? Aleluia, louvado seja Deus. A lição aplicada, Jesus opera todos os tipos de milagres, e não há limites para Ele agir, conforme a sua soberana vontade. Meditação diária. João capítulo 4, versículo 34. Grande Deus. Todos com a Bíblia na mão, folheando a Bíblia. Vamos descolar folhas aí da sua Bíblia, meus irmãos. Descola aí as folhas da sua Bíblia, já está até com poeira, teia de aranha, hein? Coisa feia, hein? João capítulo 4, versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Louvado seja Deus. João, capítulo 6, versículo 29. Aliás, não é esses textos não, meus irmãos. É 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 18.
Não é este texto não, é outro. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 18. 2 Timóteo 2,18, quer dizer, que aqui está errado também. Um erro de ortografia aqui. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Então, os adventistas do sétimo dia, seus fundadores, pioneiros, e os fundadores do Testemunho de Jeová, perverteram a fé dos cristãos, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, dizendo que Jesus já tinha voltado. E Paulo está combatendo Himeneu e Fileto por estar pregando essas coisas. E nós também temos que combater essas religiões aí que pregam essas falsas doutrinas. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4. Então, existem várias mentiras sobre a ressurreição de Cristo. E Jesus é declarado Filho de Deus em poder, poder da ressurreição. Romanos capítulo 1, versículo 4. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então foi confirmado que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o Salvador, através do Espírito Santo com poder. E como foi mostrado o poder do Espírito Santo? Pela ressurreição de Cristo dos mortos. Louvado seja Deus. Atos capítulo 4, versículo 33. Nós temos que ser testemunhas vivas da ressurreição de Cristo. Nós temos que testemunhar dessa doutrina da ressurreição. Atos capítulo 4, versículo 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Então, meus irmãos, Jesus, depois que ressuscitou, você vai ver lá nos evangelhos, Mateus capítulo 28, Lucas capítulo 24, João capítulo 20, Marcos capítulo 15, enfim, lá você vai encontrar a ressurreição de Cristo e quantas vezes ele apareceu para Pedro, para João, para Tiago, para Maria Madalena, para os apóstolos, para Tomé, apareceu para 500 discípulos, depois de alguns anos aparece para o apóstolo Paulo. Então, todas essas pessoas que viram e encontraram, tiveram encontro com o Senhor, essa experiência, são testemunhas vivas. Então, com grande coragem, eles testemunhavam isso. Né? E com certeza é uma loucura você saindo por aí, já pensou você sair por aí falando, ó, aquela pessoa morreu, mas ele ressuscitou. As pessoas vão falar que você está louco vendo coisa, é fantasma, é demônio te atormentando, é assombração. Para de mentir, rapaz. Mas eles com ousadia e coragem testemunhavam da ressurreição de Jesus. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 2. Hebreus capítulo 6, versículo 2. Eu vou ler do versículo 1 para ficar mais fácil para entender. Portanto, deixemos os ensinos elementares, os ensinos básicos a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento. Ou seja, vamos deixar de ensinar aquelas coisas básicas e vamos crescer espiritualmente, vamos para as coisas mais difíceis, mais complicadas, não tendo que ficar repetindo aqueles ensinamentos básicos sobre arrependimentos, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, assim faremos se Deus o permitir. Então, essas doutrinas básicas, nós vemos aqui que a ressurreição é uma doutrina básica da nossa fé. É uma doutrina fundamental da fé evangélica, daqueles que creem em Cristo. Então, todas aquelas igrejas, que se diz igrejas, e religiões que não creem na ressurreição dos mortos em Cristo, não são evangélicos, porque eles não creem no Evangelho. Porque o Evangelho tem a doutrina da ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo em primeiro lugar. Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deus nos gerou de novo pela ressurreição de Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia.
Ele nos regenerou